Olá! Você já ouviu falar na expressão, registrada em Salmos, Cântico dos Degraus? O que viria a ser isto? O Cântico dos Degraus. Salmos é um livro muito utilizado por nós brasileiros, sobretudo, antigamente, em muitos lares, nós víamos aberto o Salmos 91 em muitas casas, e por vezes as páginas ficavam até muito amareladas, meio amareladas, devido ao tempo em que aquele salmo estava exposto ali, de repente, naquela sala, naquele quarto, naquela casa. E Salmos é um dos livros muito utilizados e conhecidos dentro da Bíblia por vários tipos de pessoas. E nós vemos precisamente do Salmo 120 ao Salmo 124 a expressão Cântico dos Degraus. O que viria a ser isto? O que seria Cântico dos Degraus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que são salmos. O que são salmos? Salmos são cânticos, são hinos. Nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, temos a nossa harpa cristã. Algumas denominações têm o seu inário e cada um tem assim os seus cânticos, louvores, ao qual são entoados na congregação. E salmos são cânticos, são louvores entoados. Daí, por causa disso, nós não chamamos comumente Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3 por capítulos, e sim de números. Salmos de número 1, Salmos de número 2, 3, 4, 5, 6, sempre tratando salmos como números, não como capítulos, porque são cânticos, é como se fosse um inário do povo de Israel, do povo de Deus, ali que eles utilizavam. E precisamente dos salmos, como nós dissemos, 120 ao salmo 134, ou seja, 15 capítulos, são chamados de Cânticos dos Degraus. Mas o que viria a ser isto? Cânticos dos Degraus. Alguns dizem que eram salmos cantados durante as peregrinações ou romarias do povo judeu até Jerusalém. O que significa isto? O povo de Israel, eles tinham 3 festas aos quais eles necessariamente eram chamados, convocados a aparecer em Jerusalém, que era a capital. Que festas seriam estas? Festa das colheitas, festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. Todo judeu, todo israelense que se preza, ele ia até Jerusalém nesta época. E naquele tempo não tinha como nós temos hoje um trem, não tinha como nós temos hoje o avião, não tinha como temos hoje o ônibus para nos levar, nos deslocar de um lado para o outro. Eles faziam isso em romaria, em peregrinação. Eles se juntavam ali e ia, cada um da sua cidade, saía aquelas caravanas rumo a Jerusalém. E o que eles faziam no meio do caminho? No meio do caminho, eles começavam a entoar alguns cânticos que para nós assembleanos poderíamos chamar de hinos da harpa, para alguns de outras denominações, inários, e começavam a entoar esses cânticos, mais precisamente do Salmo 120 ao Salmo 134. Eram salmos aos quais eram entoados louvores a Deus. E eles iam entoando, por isso é chamado também cântico degrau de salmos de romarias ou salmos de peregrinações. Daí o termo ser chamado também de salmo de romaria ou salmo de peregrinações. Eles iam cantando esses 15 louvores pelo caminho, poderíamos assim dizer. Ao chegar em Jerusalém, aos pés ou aos degraus do templo, eles começavam ali as purificações, a lavar os pés, cantando louvores a Deus. Daí o nome de Salmos dos Degraus, Cânticos dos Degraus. Daí por isso é chamado de Cântico dos Degraus, porque ainda ali, fazendo as suas purificações, lavando os pés, se lavando da viagem, podemos assim dizer, aos pés, aos degraus do templo, eles entoavam ainda esses louvores a Deus. Daí Cânticos dos Degraus. Espero que tenha entendido precisamente o que significa este termo bíblico, Cântico dos Degraus. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.